Pessoal, vocês sabem que nós estamos no mês de setembro, no Setembro Amarelo, um mês que é dedicado à campanha de prevenção ao suicídio. E desde a semana passada, vários influenciadores digitais têm publicado vídeos marcados como conteúdo sensível para conscientizar o público sobre suicídio e saúde mental. E agora, aqui no Morning Show, nós estamos recebendo o Eduardo Cabral, que foi o idealizador dessa campanha, para conversar um pouquinho mais sobre a importância dessa conscientização. Bom dia, Edu, tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo aí ao nosso Morning Show. Olá, bom dia, gente. Como é que você teve essa ideia? Como é que você enxerga a importância desse tema atualmente? E chama bastante atenção, né, esses conteúdos na internet com essa aba de conteúdo sensível. De onde você tirou essa ideia? Eu faço parte de um coletivo de publicitários, na verdade, jornalistas, vários profissionais que se unem todo ano para fazer esse trabalho para o CVV. Então, a gente é uma espécie de voluntário dessa ONG, né, do CVV. E todo ano a gente tem que ter esse PR estante, essa ideia que realmente provoque e quebre um pouco esse tabu para fazer com que a sociedade pense e reflita sobre o tópico. Esse ano a gente pensou nesse conteúdo vazado para combater um pouco esse algoritmo com discurso de ódio, disseminação de fake news. A gente viu que o algoritmo passou a trabalhar muito mais, então a gente pensou nesse insight de, vamos então fazer os famosos, né, os principais influenciadores mainstream vazarem como se fosse uma espécie de nude, algum conteúdo que induza aí as pessoas a clicarem e a prestarem atenção na mensagem. Então a gente convidou vários influenciadores que por anos já nos apoiam, então desde Sabrina Sato, Fábio Porchat, Evaristo Costa, Juliana Paes Lemes, a vazarem esses conteúdos nas grandes redes sociais, principalmente no Instagram, e a gente teve aí um grande engajamento. Acho que nos anos que se passaram, a gente conseguiu, com R$0 de investimento, ter até quase mais de 100 milhões de reais em mídia espontânea em prol da ONG. Então é um trabalho muito bacana que a gente vem construindo ano após ano, com todos esses profissionais que se envolvem junto com a gente em prol do CVV. Edu, queria fazer uma pergunta. Nunca se falou tanto, né, a respeito disso. Agora, o Setembro Amarelo é uma data que todo mundo conhece, fala sobre saúde mental. Mas, ao mesmo tempo, acho que nunca se massacrou tanto usando a internet, né? Principalmente as celebridades são muito vítimas disso. Sempre ali o cancelamento é uma coisa que fala, uma coisa que não fala. E às vezes as pessoas que até são super politicamente corretas, né, participam do Setembro Amarelo, depois você olha, estão ali massacrando e cancelando alguém, massacrando e cancelando alguém. Vocês, como publicitários, como enxergam que a gente pode avançar nesse sentido? A gente experimentou isso, tiveram vários influenciadores que, por exemplo, participaram da ação de 2020 e depois tiveram, ao decorrer do ano, foram caçados, cancelados ou tiveram aí algum tipo de atrito que a internet não gostou. Eles participaram de novo esse ano, então teve realmente pessoas que olharam e falaram, isso não está correto, as pessoas não deveriam abordar esse tema. Eu acho que a gente está muito julgador. Eu acho que a missão da ONG, do CVV, é justamente ter essa escuta um pouco mais empática, a gente não ter tanto julgamento. É muito o que a gente leva para essas mensagens, para as pessoas escutarem sem tanto julgamento. Eu acho que com o distanciamento social a gente passou a ficar muito mais conectado, então a gente consome muito mais, a gente julga muito mais. Nosso mundo está muito reduzido a scroll de tela, a tempo de tela. Então eu acho que, na verdade, a gente tem que ser... E a mensagem que a gente tenta passar é que pessoas precisam de pessoas. A gente não pode ser simplesmente um algoritmo, a gente não pode julgar o que a gente vê na tela. As pessoas precisam prestar atenção umas nas outras e conversar olhando no olho uma das outras, apesar do distanciamento. Edu, quais são os números hoje de suicídio no mundo e principalmente no Brasil? E essas campanhas, né, principalmente agora com esse mês todo dedicado, né, do Setembro Amarelo, que a gente já vem de alguns anos com isso, tem reduzido, né, esses números alarmantes? Não, os números eles não reduzem, né? Eu acho que a gente vive uma pandemia invisível desde sempre. Eu acho que o isolamento só agravou muito isso. Então a gente tem uma piora e as pessoas têm cada vez, por exemplo, se afastado mais do trabalho por questão de burnout, depressão, doenças mentais. A gente se apoia numa estatística global, na verdade, que é a cada 40 segundos, então nesse papo que a gente está tendo aqui, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. O nosso vídeo, inclusive, que a gente vazou desse conteúdo, ele dura exatos 40 segundos, que é o tempo de uma pessoa no mundo que morre por suicídio. Infelizmente, essa estatística ela não freia, mas uma das possibilidades que a gente consegue, né, diminuir é quebrar o tabu, é falar sobre isso, porque as pessoas falando sobre isso, talvez elas levem em consideração essa escuta empática de repente, não tirarem a própria vida. E acho que esse é o viés do CVV e é a nossa principal mensagem. Adriles. Edu, de maneira objetiva,
Como é que você identifica um suicida em potencial? Porque há várias nuances, né? A depressão, tem gente que goza, por exemplo, o sujeito quem fala em se matar, não se mata, mas eventualmente as estatísticas provam que matam. Como é que você identifica um suicida em potencial e como é que você trata o suicídio em potencial? Porque uma coisa é o acolhimento em primeira instância, mas se ele tem uma vida que ele considera ruim, ele vai voltar nesse looping, nessa espiral depressiva que pode levar a se matar novamente. Então, como é que você identifica, como é que você trata e como é que você o acolhe? Eu acho, Aquiles, que essa é uma pergunta assim, de $1 milhão, né? Que todo mundo quer ter a resposta. Eu acho que um psiquiatra poderia te responder isso muito bem, porque é muito difícil a gente identificar. Eu acho que a gente conversar, na verdade, a gente quebrar um pouco o tabu, não tem como eu te dar um diagnóstico. É muito diferente de um nariz escorrer, de eu ver que você está com febre. A gente tentar diagnosticar uma depressão ou algo do tipo é algo muito difícil, né? Para um psiquiatra já é muito difícil. Então, falar sobre isso e a gente criar gatilhos, rede de apoio, a gente ajuda, como sociedade, a gente a tornar o tema mais comum e a diminuir esse tabu. Mas não tem como a gente realmente identificar. Então, por isso que a gente dissemina essas mensagens para que isso se torne cada vez menos um tabu, as pessoas falem mais e se sintam mais confortáveis em falar, não estou me sentindo tão bem, tenho sentido tal coisa, tenho tido síndromes de ansiedade, ataques de ansiedade. Identifiquem, né, as mesmas os sintomas que vocês estão falando. Porque as pessoas, às vezes, têm preconceito de admitir alguma coisa. É muito difícil. Joel. Tem uma pergunta também. Todo o Setembro Amarelo, acho que surge um mesmo debate, que é como é que as pessoas nas redes sociais devem se portar. Eu vejo muita gente que se coloca assim, se alguém precisar conversar, converse comigo, a pessoa se coloca ali à disposição para tentar ajudar alguém, mas outros olham aquilo e falam, opa, peraí. Você que não tem nenhum preparo de psicologia, que não é um profissional da área, é até meio perigoso você começar a tentar dar esse tipo de aconselhamento aqui. Então, não sei se isso, ou então o que as pessoas em geral nas redes e as redes sociais de maneira geral podem fazer para ajudar pessoas que possam estar pensando em suicídio. Só acrescentar, Edu, também falar disso, da responsabilidade de quem coordena essas redes sociais, né? O que já existe lá, o que poderia ser feito, porque às vezes eles conseguem identificar, né, pessoas que estão com tendências suicidas ou que estão postando alguma coisa fora do comum. Eu acho que quando você identifica um comportamento, eu acho que você pode indicar alguém, ou procurar ajuda, ou simplesmente indicar para o CVV. Mas, por exemplo, quando você traz esse questionamento de precisa ter um preparo, não são psicólogos do outro lado e por aí vai, no próprio CVV são voluntários que passam por um processo muito bom, né, para se prepararem para estarem onde estão. Então, há todo um processo para eles estarem ali nesse local de escuta. Mas o que eles pregam muito, e por exemplo, foi um dos pontos que a gente trouxe em todas as campanhas que a gente fez, foi o lance de não divulguem só o nosso número, porque eles não têm nem estrutura só para atender 188, chat ou no site. Façam com que as pessoas conversem entre si. Porque às vezes eu conversando com um amigo meu que tem mais intimidade, que se coloca numa vulnerabilidade comigo, mesmo eu não tendo formação, né, mas eu praticando a escuta com ele, ele pode se abrir comigo e a gente pode, de certa forma, trabalhar alguns anseios que ele, de repente, tenha. Então, necessariamente, você não precisa ser um psicólogo para ajudar as pessoas a atravessarem por algum momento de dificuldade. Mas, se você identificar, você pode indicar as pessoas e por aí vai. Então, por isso que eu reforço, quanto mais se fala, mais se quebra o tabu. Mas essa não era a abordagem, né? Essa não era a abordagem de quanto mais a gente falar sobre esse tema, melhor. No passado, a gente tinha um pouco de receio, né, em relação a isso. A imprensa, principalmente. Achava que era um gatilho, né? Episódios, era bem olha, não vamos falar de suicídio, porque senão as pessoas podem vir a cometer. Você acha? Essa é uma boa pergunta. Você acha que isso foi um erro? Eu acho que sim. E eu acho que, assim, de certa forma, a gente ainda tem um certo tabu na imprensa de se falar. Eu acho que aqui não, a gente está ocupando um ótimo espaço para falar sobre isso. Mas eu vejo por conta das ações. Assim, essas ações que a gente construiu ao decorrer do tempo, desses 3 anos de coletivo, são sempre ações que a gente tenta meio que hackear os principais portais. Então, a primeira vez, por exemplo, a gente fez com que vários famosos excluíssem as respectivas contas no Instagram. Isso a gente saiu em vários veículos de fofoca, que nunca falariam sobre saúde mental. Quando esses famosos, Ana Maria Braga, Juliana Paes, Fábio Porchat, reativaram, eles foram obrigados a dar uma nota falando, putz, era uma ação do CVV que fala sobre saúde mental, Setembro Amarelo e tudo mais. Se a gente simplesmente mandasse um release para eles falando, putz, vamos falar sobre saúde mental, aquilo ali teria ido para a lixeira, para o spam e não falariam.
Então, hoje em dia, ainda é um assunto que talvez não renda tanto. Então, a gente tenta sempre ao máximo, através desse coletivo, fazer com que a pauta renda ao máximo. A gente tem espaços abertos, como o de vocês aqui, para a gente falar sobre isso abertamente, mas eu não acho que a todo instante que a gente consegue isso. Então, por isso que a gente precisa de iniciativas afiadas como essa, que a gente sempre tenta colocar e nas de pé. redes sociais, né? É importantíssimo isso. Tudo gira em torno das redes. Quando vocês fazem uma ação dessa, chama atenção pra caramba e aí vocês conseguem o resultado, que é justamente colocar o tema em frente, né, das pessoas para que elas possam pensar. Edu, obrigado, viu, cara? Nós recebemos aqui no Morning Show o publicitário Eduardo Cabral, que foi o idealizador dessa campanha. Quais são as redes? Agora vamos falar de rede, Edu, que a galera que está nos acompanhando agora pode acompanhar mais o trabalho, enfim. Eu acho que podem se conectar na rede oficial do CVV, @CVVOficial. Lá tem um link para vocês conhecerem a iniciativa da própria ONG, claro. Tem como você se tornar um voluntário, então tem todo o processo, tem como você doar e apoiar a ONG e conhecer o desafio, #conteúdo sensível, que está no ar ainda. No link da bio é possível você fazer download desse vídeo, ainda publicar e ajudar a impactar a sua audiência. Acho que qualquer audiência é importante. A gente fala aqui de grandes nomes, mas você impactando 300 seguidores que você tem, enviando para o teu pai, para o teu primo, no zap da família, eu acho que você está cumprindo e ajudando a espalhar essa mensagem. Acho que esse é o intuito e é para isso que a gente trabalha junto com esse coletivo. Não, muito legal. Tô aqui no Instagram, acabei de abrir aqui CVV Oficial, turma. Se vocês estão no Instagram agora, quiserem seguir, tem 226 mil seguidores, @CVV Oficial, muito legal, dá apoio total a essa causa e ao belíssimo trabalho que o Edu tá aí liderando. Valeu, Edu, obrigado, viu, cara? Volto sempre aqui ao Morning.